que seria o amor? Muitas pessoas elas gostam de falar que elas amam alguma coisa, amam o outro e que elas têm esse amor que elas dizem. Mas o que seria realmente o amor? O que o amor poderia suportar? Até quando esse amor, até quantas situações esse amor poderia suportar? E diante de qual situação ele poderia estar aguentando? Eu estava meditando num versículo aqui, e eu queria compartilhar com os irmãos quando o apóstolo Paulo ele fala a respeito desse amor, que é um dom de Deus. Ele fala, e eu vou estar lendo aqui uns 3 versículos aqui para que todos possam entender. Se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, seu versículo 3 em diante, amém? E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo a ser queimado, se não tivesse amor, nada serei. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se áspera e não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando vimos a maioria das pessoas falar de amor, logo já imaginamos que amor é a pessoa ter um sentimento uma pela outra ali, um sentimento de querer ajudar, alguma coisa assim. Mas aqui nós vimos nessa passagem aqui que o apóstolo Paulo está mostrando que o amor é algo maior, é algo supremo, é algo que está acima de todas as compreensões. Eu vou usar uns exemplos aqui da vida de uns homens e do próprio Jesus que passaram por certos tipos de situações em que esse amor ele teve que estar entrando na cena para que eles pudessem suportar. Vamos primeiro falar sobre a passagem de Jesus. Nós sabemos que Jesus, no momento em que ele estava os soldados estavam vindo prendê-lo, nós vimos o soldado amarrando Jesus e para levar para ser julgado, depois ser açoitado e depois crucificado. Mas antes disso, o soldado ele chega para prender Jesus, e aí Jesus ele está ali com os discípulos acho que eles não sei se ficaram com medo, com ciúmes ou não queriam que levasse o mestre deles para prender o Jesus. E nós vamos ver que ali um dos discípulos de Jesus, que se chama Pedro, ele ao ver aquele soldado prendendo Jesus, ele pega uma faca e corta a orelha do soldado. E aí nós vimos Cristo repreendendo ele, dando uma correção nele, dizendo para Pedro guardar a espada, porque com a espada se ele ferisse, ele seria ferido da mesma forma. Era uma situação que Jesus poderia deixar aquele homem que tivesse ferido ali, por causa que o discípulo de Jesus tinha ferido a orelha dele, né? Cortado a orelha do soldado. Talvez se não fosse nos dias de hoje, nas nossas vidas, nós poderíamos dizer, já que ele vai me prender, vai me castigar, vai fazer um monte de coisa, deixa ele aí, essa orelha dele aí, isso aí foi bom para ele. Nos dias de hoje a gente falaria isso, porque é fácil nós amar nossos amigos, agora inimigos é que é complicado. E Jesus naquele momento ele fica bravo com Pedro, por causa que Pedro cortou a orelha do soldado, e Jesus ele não queria que agisse assim, e Jesus ele queria que os seus discípulos amassem até os próprios inimigos, e naquele momento aquele soldado era um inimigo de Cristo. E aí logo já vimos o amor entrando em cena. Cristo ele pega a orelha do soldado e vai lá e faz um milagre, cura a orelha do soldado. É um exemplo de amor a qual nós vimos que não, na nosso raciocínio humano, nunca nós iríamos fazer isso. Porque Cristo ele nos ensina esse amor, ter esse amor com os outros, porque esse amor ele sempre vence. Quando você vê Cristo curando a orelha daquele soldado, você vai ver logo o amor entrando em cena, porque como Cristo iria fazer o bem ao seu próprio inimigo que estava levando ele para ser morto. Outros exemplos também na vida de todos os apóstolos. Sabemos que depois no livro de Atos, depois do começo ali do livro de Atos, quando a igreja recebe a promessa que é o batismo do Espírito Santo, que eles começam a pregar a palavra, dá uma perseguição danada na igreja.
É uma perseguição na qual que deixava muitas pessoas, muitas vezes matavam pessoas, açoitavam, faziam um monte de coisas. Agora, uns exemplos que eu queria citar que poderia ilustrar o que eu estou querendo dizer. Ao momento que os apóstolos ele eram chicoteados, que ele era torturados, muitas vezes apedrejados também, eles não demonstravam nenhuma ira, nenhuma raiva, nenhuma revolta, um rancor contra os que faziam isso com eles. Porque eles sabiam que Cristo fazeria do mesmo jeito. Cristo ele iria vencer essas coisas com o amor mesmo. Quando Cristo ele fala assim que as pessoas que tipo assim que levassem uma bofetada no rosto de um lado, que oferecesse a outra, ele estava dizendo isso. Se a pessoa lhe fazer mal, não revide com o mal, que ele mesmo disse, não revide com o mal, mas venceu com o bem. Praticar o bem e o bem vai vencer. Esse é o amor, que para você fazer o bem, o amor já entra em cena. Logo vimos também Paulo aqui, dando esses exemplos aqui. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo supera. É mais ou menos assim. As coisas estão tudo ao contrário. Muitas vezes, pessoas te fazem mal e pessoas talvez traz alguma coisa de mal na sua vida ou fez alguma coisa contra você que lhe deixou mal, lhe destruiu. E logo já no começo, como a nossa natureza humana já age por essa parte, já logo fica com raiva da pessoa, já quer fazer vingança, já quer ali descontar, não quer sair perdendo por nada. E isso não é tipo o agrado de Deus. Porque como nós vemos, nós pecamos contra Deus, fazemos todas as coisas de errado contra Deus. E ainda mesmo assim nós vimos ali um Deus sofrendo numa cruz e com amor imenso por causa das pessoas que ele estava daquela forma. Por amor às pessoas ele estava passando por aquilo. Para que coisas erradas mais do que nós já fizemos contra Deus? E mesmo assim ele sofreu numa cruz para dar-nos vida. Imagine só, Jesus olhar para nós fazer coisas erradas contra Jesus e Jesus dizer assim: você se vira agora, fica com seus problemas aí, resolve sozinho, porque você está fazendo coisa errada contra mim mesmo. Então se você fez coisa errada contra mim, então você vai ficar sozinho aí, se vira. Imagina se Deus fosse fazer isso com nós. Porque nós erramos contra Deus, nós fazemos coisas que não agradam a Deus. Nós fazemos coisas que abomina e que deixa Deus irado. Mas já pensou se Deus fosse agir dessa forma conosco? Igual quando talvez alguém faz mal a gente quer revidar com mal. Já pensou se Deus revidasse com mal com a gente? O que seria de nós? Esse é o exemplo que Cristo passou para os seus discípulos. E um desses discípulos é Paulo. Ele está dizendo aqui que o amor tudo supera, tudo suporta. Paulo ele suportava vários tipos de açoites, de apedrejamento, de prisões, de todas as calúnias, difamações. As pessoas zombavam dele, ele era desprezado. Mas o amor fazia ele suportar essas coisas. Esse amor que Paulo está dizendo aqui é o amor supremo. Ele considera como o amor supremo, é um dom de Deus, que é o supremo de todos os dons. Paulo está descrevendo a profundeza que é o amor. Ele está descrevendo que sem amor poderíamos fazer tudo, poderíamos até dar nossa vida pelo outro, que não seriam nada se não tivesse amor. Ou seja, ele está descrevendo e dizendo aqui, tudo que você fizer pelo outro, se não tiver amor, vai ser em vão. Mas se tiver amor, isso é louvável diante de Deus. Deus agrada disso. Deus agrada que nós tenhamos amor uns com os outros. O amor, ele ajuda a gente a cuidar um dos outros. O amor, ele nos convence que nós não somos melhor do que os outros, mas nos convence a ser humildes, a ser pessoas que ajudem aos outros, que não quer só fazer mal, vingar ou alguma coisa assim, porque isso não procede do amor. O amor, ele nos convence a ser pessoas diferentes e pessoas de bem, pessoas que se compadecem ali da situação dos outros, que vê os outros ali talvez numa ruína, ali talvez destruído, e mesmo assim queremos ajudar, queremos fazer alguma coisa ali para estar sempre ajudando alguma coisa ali. Esse amor é que é o amor que Paulo está descrevendo. É um amor que mesmo que um inimigo seu chegue, que faça todo qualquer tipo de coisas erradas contra você, mesmo assim você não revida contra ele com o mal, mas talvez ali, mas sim, você perdoa, ora a Deus por ele, busca a Deus para que Deus possa libertá-lo, porque aquele mal ali é um mal que, aquele mal que ele pratica, que o inimigo, talvez o inimigo que você considera como inimigo, né, é algo que não é da própria vontade dele, é a natureza humana dele que faz ele ser assim. E Deus pode libertar ele disso. Ou seja, o amor, ele suporta todas essas coisas e suporta tudo, e suporta
tudo aquilo que vem contra nós para nos deixar talvez mal, talvez desanimados. O amor, ele cobre isso tudo, porque o amor, ele, que nem Paulo está falando aqui, ele sofre, também sofre. O amor, talvez você está numa situação ali que você tem uma pessoa que está te fazendo sofrer, uma pessoa que talvez ali é uma pessoa arrogante, rancorosa, talvez ali faça coisa que tipo lhe desanime, lhe desagrada, é muito mal com você. Mas quando olhamos por esse amor, não tem como, ficamos constrangidos. E esse amor é o amor que Cristo teve por nós. Porque como vamos chegar e fazer para a pessoa a mesma coisa que ela faz para a gente, se nós olhamos para Cristo, Cristo que não precisava de nós para nada, não revidou com ódio, mas sim, Ele nos perdoou com o seu próprio amor. Nos perdoou uma dívida que não tinha necessidade de nos perdoar. Cristo não precisa da humanidade para nada. Então, os seres humanos dependem de Deus, mas Deus não depende dos seres humanos. Mas ao contrário, vemos que nós fazemos coisas erradas contra Deus, e aquele amor que foi demonstrado lá numa cruz, Cristo sofrendo, sendo despedaçado por chicotes lá naquele tempo lá da crucificação dele, e pregado em uma cruz, nós vimos a profundidade do amor que Deus tem e que é nos dado também nos dias de hoje para qualquer um que querer. Ou seja, nós não precisamos revidar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem, como a Bíblia mesmo nos pede. Cristo, ele nos ensina assim a agir com o amor, porque se formos agir se formos amar só os nossos próprios amigos, que bem nós faríamos isso? Até os ladrões, talvez eles também querem o bem dos seus filhos. Ele também ladrões, homens que fazem todo tipo de mal. O pior homem da humanidade, eu aposto que ele quer o bem para o próprio filho dele. Mas Cristo quer que a gente sejamos diferentes. Até os nossos próprios inimigos é para a gente estar amando, estar querendo o bem dele. Mesmo que não seja tão fácil assim falar por palavras, mas se esforçar, buscar a Deus para que você tenha esse sentimento, tenha esse amor dentro de você. Porque isso vai lhe ajudar em muitas coisas. Porque você pode prestar atenção. Quando acontece uma situação com você, que alguém te feriu, alguma coisa assim, e você revida com o mal, logo depois você não vai se sentir bem. Você vai se sentir como se tivesse feito alguma coisa que não estava muito certo. Amém? Eu fico só nessas palavras, que são umas palavras profundas que Paulo descreve sobre o amor, mas que você possa buscar esse sentimento de amor uns pelos outros. Não só por aqueles que é queridos por você, mas por aqueles que te feriram também um dia, aqueles que talvez lhe desanimaram, fizeram alguma coisa que você não gostou, talvez você não conversa, e você possa buscar a Deus para que Deus mude isso dentro de você, e você passe a ter esse amor que Cristo teve por nós. É igualmente, você ter um amor compaixão por essas pessoas que te fizeram mal, é como se você visse você no lugar de Cristo, perdoando aquela pessoa que lhe fez esse mal. Cristo fez a mesma coisa por nós, amém? Que todos não venham esquecer disso.